Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês já sabem, meu nome é Adriele, sou professora da rede aí de Salto Grande e também trabalho com o quarto ano. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a proposta de atividade de português dessa semana. Então, nós faremos atividade no Aprender Sempre. Mas antes da gente ir para a atividade, ao longo dessas semanas, as atividades de vocês estão girando em torno do texto instrucional, que é um texto que traz um passo a passo as regras de um jogo ou de um brinquedo. Deve ser ilustrado para facilitar a quantidade de materiais utilizados e o objeto. Não é regra, tá? Ele pode ser ilustrado, mas não é uma regra. Então, eu coloquei aqui mais uma definição. O texto instrucional é um gênero textual que tem como finalidade instruir, orientar e informar sobre algo. Nós lemos aí o texto da boneca, né? Vocês viram como montar a boneca, vocês viram o texto da pipa lá na aula 3, como era o passo a passo da construção da pipa. Então, esses textos que nos dão informações de como construir ou fazer alguma coisa são textos instrucionais. Fazendo parte dessa modalidade estão as regras de jogo, os folhetos explicativos, as instruções de montagem, de dobradura, receita culinárias, guias de cidades, bulas de remédios, manuais de eletrodomésticos, entre outros. Uma outra característica importante do texto instrucional foi que a dona Ana comentou na aula da semana passada. Os verbos, eles estão no imperativo. Lembrando que verbo é aquela palavrinha que indica ação, aquilo que nós estamos fazendo ou podemos fazer, o nosso estado, que é o verbo ser e estar, ou um fenômeno da natureza, chover, ventar, relampejar. E quando esse verbo está no imperativo, ele nos dá uma ordem, coloque, faça, dobre, né? São nesse sentido de ordem. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, coloquei uma regra de jogo, o jogo alerta, ó, percebam que tem o material, o modo de jogar, coloquei como construir um tambor, como fazer um bolo de caneca, com esse friozinho agora, né? Uma bula de remédio. Todos esses são exemplos de textos instrucionais, textos que nos dão ordens ou nos dão informações de como fazer ou montar ou organizar alguma coisa. Então, vamos lá para a aula 9. O que vamos aprender? Você vai planejar a escrita de um texto ensinando como construir um boliche. Você conhece boliche? Conte para seus colegas e professor. Boliche é um brinquedo composto por 10 peças que precisam ser derrubadas e uma bola para derrubá-las. O objetivo do boliche é arremessar uma bola pesada a fim de derrubar 10 peças chamadas de pinos. O jogador deve estar a certa distância dos pinos. Quanto mais peças forem derrubadas, mais pontos o jogador faz. Ganha quem tiver mais pontos. Então, você vai retomar as anotações realizadas e vai escrever aí um texto. Aqui a gente não consegue fazer junto com o nosso colega, né, por esse período pandêmico. Então, você vai pedir ajuda para a mamãe, para a vovó, para o tio, para alguém que esteja aí na casa de vocês. Ou, se você ficar em dúvida, você vai entrar em contato com o seu professor, pelo grupo, pelo número pessoal dele. E você vai escrever como montar e como brincar com o boliche. Eu coloquei aqui algumas fotos de alguns boliches de material reciclável. Vocês podem fazer aí na casa de vocês para brincar também.
né? Então, vocês vão escrever aí como montar, qual o material que eu preciso, quais os passos que eu tenho que seguir para montar o brinquedo e jogar o boliche. Na sequência, nós vamos para a aula 10, que você também vai planejar e escrever um texto instrucional para orientar os leitores na construção de um brinquedo. Os textos produzidos farão parte de um livro que será rodiziado entre os estudantes, para serem levados para casa conforme já anunciado. Nós vamos depois compartilhar esses textos pelos grupos, porque por hora nós não conseguimos esse contato, né? Então, vocês vão escolher um brinquedo, construir, né? Fica a seu critério, mas eu acho que a parte mais legal é construir o brinquedo e dizer quais são as instruções para construí-los. Eu coloquei aqui alguns exemplos, algumas fotos de brinquedos com recicláveis que vocês podem usar ou não, vocês podem estar consultando aí no Google, né? Vocês vão ver que vão aparecer inúmeras fotos de brinquedos com material reciclável e já casa também com o nosso projeto do meio ambiente, então é uma atividade bem bacana. Além de ser divertido, né? Poder produzir um brinquedo. Não se esqueça de colocar no seu texto a lista de material e o passo a passo de como montar o brinquedo. Encaminhamento de respostas. Então, nessa semana, o que vocês precisam encaminhar para os professores? O texto de como construir o boliche e o texto de como montar o brinquedo escolhido na aula 10. Então, o primeiro texto é o do boliche e o segundo texto você vai escolher um brinquedo com algum material reciclável e vai montar aí o passo a passo para que os colegas consigam também fazer o mesmo brinquedo. Se desejar, monte o brinquedo escolhido e encaminhe a foto. Eu vou ficar esperando as fotos dos brinquedos e depois a gente pode pensar numa exposição na escola desses brinquedos para que outros colegas também saibam que os materiais recicláveis podem ter uma função divertida. Eu conto com a participação de vocês, eu fico esperando as fotos e os brinquedos.